Talvez esse seja o vídeo mais importante desse canal. Como eu cheguei até aqui. E eu estou falando de propósito, mudança, direção e amadurecimento. Por muito tempo eu me sentia perdida, sem direção, eu não sabia para que caminho eu estava indo, eu não tinha essa noção de ambiente, de pessoas, porque são esses ambientes e essas pessoas que vão levar você para o próximo nível, seja ele bom ou ruim. Eu fui aquela pessoa que eu sempre procurava algo em outras pessoas. Eu nunca me coloquei como prioridade, eu nunca busquei me conhecer verdadeiramente, conhecer os meus medos, os meus limites, o que eu aceito, o que eu não aceito. Muitas das vezes eu depositava tudo isso em outra pessoa, como por exemplo em relacionamentos, né? Eu até brinco que eu sempre fui muito de namorar. E assim, eu nunca fiquei muito tempo sozinha, solteira, assim, pra falar pra vocês. Eu fiquei 3 anos solteira. E nesse tempo eu me conheci, eu me descobri e eu procurei ser uma nova pessoa. Não. Sempre tinha alguém do meu lado, né? Às vezes por carência, por medo de ficar sozinha, por não me sentir suficiente e principalmente por não me conhecer. Isso pra mim é algo muito forte, porque toda essa bagagem que eu passei me fez ser a pessoa que eu sou hoje, né? Não tenho dúvidas disso, mas também foi um processo muito doloroso, porque eu passei muitas coisas na quais me machucaram muito, eu fui muito ferida na parte amorosa, assim. Eu já contei aqui pra vocês, né? Tem alguns vídeos que eu falo sobre, inclusive vivi um relacionamento abusivo, que tem vídeo aqui no canal, onde eu compartilho, e foi um dos vídeos mais viralizados aqui. Eu não sou perfeita, nunca fui perfeita em todas as minhas relações, né? Mas eu sempre fui quebrada, sabe? Eu sempre fui muito, eu me entregava muito pra pessoa e eu não recebia o que eu merecia e o que eu tava entregando, sabe? E eu falo disso e eu fico até um pouco nervosa, gente. Eu tô tremendo um pouquinho. Mas é porque é algo que eu passei, sabe? Pra mim é muito profundo. Eu já superei tudo. Tipo, eu falo aqui abertamente com vocês, mas é algo que mexe muito comigo, porque me fez e está fazendo ser a pessoa que eu tô me tornando. Eu quero ajudar outras pessoas que estão passando por isso. Então esse é o meu propósito aqui. Tive muitos relacionamentos sem futuro, como eu disse pra vocês. Foi só na questão de querer ter alguém ali do meu lado para suprir a minha carência, ter a necessidade de compartilhar momentos com outra pessoa. E por não me conhecer, eu aceitava qualquer coisa, eu aceitava qualquer companhia. Não estou aqui falando que todos os meus relacionamentos foram ruins, mas que grande parte deles eu não soube escolher, né? Eu não soube fazer escolhas nas quais eu acredito, né, que esteja alinhada com os meus princípios e valores. Eu não olhava isso, porque quando você não se conhece, você costuma aceitar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer companhia. Às vezes a pessoa não tem nada a ver com você, e eu me sentia que eu estava literalmente perdendo o meu tempo, né? O tempo estava passando, em vez de eu estar focada em mim, né, em me tornar uma nova versão, que é essa pessoa que eu tô me tornando hoje. Mesmo assim, eu buscava ter alguém do meu lado e me dedicar mais às minhas relações interpessoais, os meus relacionamentos. E eu quero contar pra vocês uma experiência que eu tive no meu último relacionamento. Inclusive, foi um relacionamento não muito longo, foi menos de 1 ano que a gente ficou junto. Eu estava dentro de uma relação que eu não tinha certeza do que eu queria, mas eu tinha certeza que ele não era o meu lugar. E às vezes você esteja passando por isso. A gente tinha momentos muito felizes junto, né? A gente era muito parceiro, assim, tudo, né? No fundo, eu sabia que aquele não era o meu lugar. E eu sabia que tinha algo maior, sabe? Eu tinha essa sensação, até porque com o tempo eu fui percebendo que eu e a pessoa não tinha muito bem princípios e valores alinhados, sabe?
Então eu via que aquilo não ia ter futuro. E eu comecei a me questionar e foi aí que começou a minha mudança. E mal eu sabia. Porque eu me questionava o tempo todo se aquilo era uma relação boa pra mim, o que eu queria futuramente com aquela pessoa, se eu me imaginava com aquela pessoa, se eu me via vivendo com aquela pessoa. Tínhamos algumas coisas que a gente não era em comum, como todo casal. Eu acreditava em algo, ele acreditava em outro, e isso me pegava muito. E o mais incrível, gente, é que dentro desse relacionamento, eu sentia que ele não era o meu lugar, que não era o que Deus tinha pra mim, que Deus queria pra mim. E eu simplesmente pedia pra Deus, nas minhas orações, eu falava: Deus, se não for pra ser, se não for pra mim estar junto com essa pessoa, eu não quero. Se for pra ser uma relação que me afasta de ti, que eu possa sair disso e que o Senhor possa me mostrar. E eu sempre pedi isso pra Deus, em todos os meus relacionamentos. E por incrível que pareça, Deus sempre me mostrava a pessoa, o caráter da pessoa e o coração dela, que é o mais importante, né? E no fim aconteceu algumas coisas que eu vi que realmente eu tive a certeza ali que aquele relacionamento não era pra mim. E eu tive a confirmação, né, que não era algo que eu tava buscando verdadeiramente, porque eu não tava 100% feliz comigo mesma. Não estava bem alinhada ali com os planos que Deus tinha pra mim, né, que Deus tem pra minha vida. E eu acredito muito nisso, que eu tenho que estar na direção dele, primeiramente, pra mim conseguir viver todas as outras coisas extraordinárias. Foi aí que começou todo o meu processo de transformação, porque eu comecei a me autoconhecer, eu comecei a buscar mais a presença de Deus, porque eu sabia que ali era o meu lugar. E é exatamente isso que eu faço hoje. Eu busco todos os dias, através do meu devocional, da minha intimidade com Ele, lendo a Bíblia, fazendo as minhas orações, porque eu acho que a nossa fé, a nossa comunhão é todos os dias, e não somente você separar um dia ali na semana para ir lá e depois nem lembrar mais que ele existe. Deus foi me mostrando que realmente aquele não era o meu lugar, e que o meu lugar era primeiramente buscar a Ele, e depois as outras coisas seriam acrescentadas. Se você se permite mudar, ser moldada por Deus, é totalmente diferente, porque você começa a se conhecer, você começa a se amar, você começa a cuidar de você internamente, né? Porque a gente tem que curar as nossas feridas. O único que pode fazer isso é Deus. E eu tenho certeza absoluta que se não fosse Ele, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu até falo que não tem como eu falar da minha história sem falar dele, porque a minha história, assim, é surreal, gente. Cada um tem sua história, né? Mas a minha não tem como. A minha é Deus, é a minha fé, é a minha busca, e tudo que acontece é literalmente Ele. Com isso, eu quero deixar um versículo aqui para vocês que mexe muito comigo e que faz parte dessa nova mudança da minha vida. Tá em Jeremias 18, do 1 ao 6, onde ele fala, né? Vá à casa do olheiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do olheiro e vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro estragou em suas mãos e ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. E é essa a nossa vida. Quando a gente se permite ser transformada, ser moldada por Deus, é exatamente isso que ele faz. Jeremias recebia uma ordem que ele tinha que ir para algum lugar. E é assim na nossa vida. Só nós podemos buscar uma nova vida e uma nova direção. E tudo isso que eu falei aqui no vídeo, tanto essas experiências quanto tudo que eu passei, fez perceber o tanto que Deus trabalhou na minha construção, né? O tanto que Deus, ele me quebrou tantas vezes, em tantos ciclos, me fez ser quebrada para ele me moldar de acordo com a tua vontade. E é essa a palavra que eu quero deixar aqui para vocês, porque eu sinto assim do fundo do meu coração que todas as vezes que eu pedi para Deus uma mudança, uma transformação, eu me permiti ser quebrada, eu me permiti ser moldada por Ele. E a minha vida se resume a isso, porque várias vezes Ele me mostrou que aquele lugar não era o meu lugar e que eu precisava ser quebrada para conseguir sair daquilo, chegar a um novo passo, a me tornar uma nova versão e ir para um novo nível. Para você ir para um novo nível,
Você precisa se permitir ser moldada, ser quebrada, ser amassada, assim como aconteceu comigo. Se você continuar do mesmo ciclo, você vai ser amassada, você vai ser quebrada da mesma forma. Só que você não vai avançar, você não vai ir para um novo nível, porque você está no ciclo antigo. E eu te pergunto, você quer ir para um novo nível ou você quer permanecer no lugar que você está? Espero que esse vídeo tenha falado no seu coração. Foi algo que Deus falou muito comigo para me trazer aqui no canal. Inclusive, não fiz roteiro nem nada. Foi tudo isso aqui que Deus tocou no meu coração para me falar para você. Então, se você se identificou comigo, já se inscreve aqui no canal se você está chegando agora, deixa o seu like, que é muito importante para a gente continuar divulgando o canal, para chegar a mais pessoas para ouvir essa palavra. E se você tem alguém que precisa ouvir isso, compartilhe também com essa pessoa.